Boa noite a todos os irmãos, amigos aqui presentes. É com muita felicidade que hoje iniciamos mais uma exposição online, numa sexta-feira. O tema desta noite é o bem e o mal, que se encontra nos itens 629 a 646 de O Livro dos Espíritos. Quando a gente fala nessa dualidade do bem e do mal, nos vêm muitos embates e visões acerca sobre o bem e sobre o mal. Vimos vários exemplos ao longo da história da humanidade como as pessoas daquela época entendiam o que fosse o bem e o que fosse o mal. E esses pontos muitas vezes eram equivocados entre essas duas distinções, sendo que muitas vezes eram pontos de vistas totalmente humano e errôneo. Ao longo da história da humanidade, a gente viu muitos exemplos absurdos, como, por exemplo, elencar que as pessoas que somente professam a minha religião são boas e as que professam a contrárias à minha são más. Ou também outros exemplos, como, por exemplo, somente as pessoas boas, aquelas que professam o meu ponto de vista ideológico político, e aquelas que professam um ponto ideológico político contrário ao meu, são maus. Muitas vezes a gente viu essa dualidade entre o bem e entre o mal, mas sempre a gente chama atenção. Esses dois pontos eram conceitos humanos que eram vistos sobre aspectos e sobre uma ótica humana. E muitas vezes eram equivocadas. Mas não entendemos aqui somente essa batalha entre o bem e o mal como sendo uma batalha puramente violenta e sangrenta, uma vez que a gente entende que o mal ele deve obrigatoriamente ser vencido com o conhecimento e com a educação, e não muitas vezes com batalhas sangrentas, violentas, ou até mesmo naquele aspecto da briga, da discussão, do falar mais alto. A gente sabe que o mal não será vencido dessa forma. E isso fica muito claro em todo o escopo da doutrina espírita, que o mal não deve ser vencido dessa forma, e sim como educação. Porque a gente entende que o mal é ausência de bem, assim como a escuridão é ausência da luz. E na exposição doutrinária desta noite, a gente vai entender muito bem o que é o bem e o que é o mal. E a gente vai conseguir conceituar esses dois pontos de vista, mas não de uma maneira humana, mas não classificando o bem e o mal com aspectos humanos. Longe disso, a gente vai tentar entender o que são o bem e o mal sobre o ponto de vista da espiritualidade, de um ponto de vista elevado das nossas aspirações humanas, independentemente de religião, independentemente de viés político, partidário ou qualquer outro aspecto humano. A conceituação do bem e do mal, ela eleva-se a esses conceitos. Mas antes da gente tentar entender ou até mesmo definir o que é o bem e o que é o mal, a gente precisa falar sobre a moral. E quando a gente fala sobre a moral, nos remete muito ao Livro dos Espíritos, né? Aquela moral naquele sentido em que Kardec expõe. E a gente precisa fazer um parênteses aqui. A moral era entendida na época de Kardec como ética, como a gente entende ética na atualidade. Na época de Kardec, eles chamavam a ética de moral, porque justamente não tinham um estudo muito aprofundado sobre isso, então eles chamavam de moral. E aqui a gente vai se referir a isso, a moral, como sendo a ética. E como um passo fundamental nesse nosso entendimento do que é o bem e do que é o mal, e principalmente sobre o que é a moral,
a gente vai nos remeter ao item 629 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec elabora a seguinte questão: que definição se pode dar da moral? E os espíritos envolvidos na codificação vai responder Kardec da seguinte forma: a moral é a regra para bem se conduzir. Isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Essa é então a resposta da espiritualidade. E no item 629, a gente tem algumas observações que a gente pode fazer antes da gente entender o que é o bem e o que é o mal. Tem dois aspectos que a gente pode notar nesse item. A primeira é bem clara, é que é a questão de conduta. A moral, ela está intrinsecamente associada com a nossa conduta. Por isso que a gente falou anteriormente que a moral era entendida na época de Kardec como sendo a ética, porque a ética nada mais é do que isso. É um código que conduz a nossa conduta, ou seja, um código que nos fala sobre a nossa conduta. Ou seja, aí a gente pode já contextualizar com o sentido do conceito sobre o que seja o bem. Quando os nossos atos visam o bem coletivo, em outras palavras, o bem de todo mundo. Ou seja, quando a nossa conduta está alinhada nisso, com o bem coletivo de todos, a gente está observando as leis de Deus. Mas falando um pouquinho ainda sobre essa questão da conduta, nos surgem algumas questões que a gente vai elaborar mais para a gente levar para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a gente fazer aquele exercício do autoconhecimento em nós. Primeiramente como são os nossos atos? Será que os meus atos visam o bem de todos ou apenas visam somente aqueles que eu amo e tenho admiração? Essa questão é muito importante porque muitas vezes é muito difícil a gente agir de forma correta e de forma bondosa com alguém que a gente não goste muito ou não tenha muita afeição. Isso é totalmente normal do nosso comportamento. Mas será que a gente agindo dessa forma, não sendo bondoso com aqueles que a gente não ama, ou agindo de forma grosseira com aqueles que a gente não tem muita afeição lá, será que a gente está agindo conforme as leis de Deus? Ou será que a gente está tendo uma boa conduta com os outros e contribuindo com o bem coletivo? Será que a gente é adepto daquele famoso ditado popular de eu não levo desaforo para casa e acaba agindo de forma equivocada e acaba tumultuando o coletivo mais do que ajudando, mais do que auxiliando? Uma segunda pergunta que a gente tem, que é para a gente levar também para o nosso dia a dia, levar para conhecimento, para a gente nos exercitar. A segunda pergunta é: será que alguma vez eu tentei prejudicar alguém, seja no trabalho, na escola, em qualquer outro campo? Lembrando que esse prejudicar não está ligado diretamente à questão material. Mas muitas vezes pode ser falar mal de alguém. Será que alguma vez eu falei mal de alguém? Ou será que alguma vez eu agi de forma equivocada com alguém, interpretando de maneira equivocada alguém, ou não tentando pensar ou agir trocando de lugar? Como será que seria se eu tivesse no lugar do fulano? Será que muitas vezes eu não agi dessa forma? Dessa forma, muitas vezes é também uma forma de prejudicar. Porque a gente sabe que o pensamento, muitas vezes, ele irradia tudo isso para aquele objeto que a gente está pensando, seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Então é importante a gente sempre pensar nesse aspecto.
O prejudicar não necessariamente está sendo associado com algo material, mas pode também ser através de palavras, através de pensamentos. Aí as possibilidades, elas são infinitas. Feito essas observações, a gente tem um outro aspecto que a gente pode ver essas questões, esse item, a resposta, né, ao item 629, que é a questão da observância às leis de Deus. Mas o que seriam essas leis de Deus? O que é, será, e como a gente pode definir essas leis de Deus? E quando a gente busca historicamente o que seria o primeiro código de uma lei divina, a gente encontra, e é bem conhecido em nós, a questão das leis de Deus propostas lá por Moisés. Os 10 mandamentos, né, ou o Decálogo, que se encontra lá no Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, lá do Antigo Testamento, que a gente conhece muito bem os 10 mandamentos. Mas quando a gente vai lá no livro dos Espíritos, a gente pode observar lá na terceira parte, no qual o bem e o mal está inserido, na terceira parte do livro dos Espíritos, alguns exemplos dessas leis divinas, né? Que essas leis divinas, ou elas podem ser chamadas de leis naturais, ou também de leis morais, como a gente estava falando lá anteriormente. Kardec, juntamente com a espiritualidade envolvida na codificação, elenca 10 leis morais, divinas ou morais, que podem ser muitas outras, mas com uma forma de resumir, a gente pode elencar como sendo 10 leis. Primeiramente, a gente tem as leis de adoração e de trabalho, que elas representam junto o dever do homem para com Deus. Ou seja, são duas leis extremamente interessantes que nos fala do nosso dever com Deus, seja através do trabalho, né, propiciando esse progresso da humanidade, esse progresso individual, lembrando que sempre o trabalho é entendido como sendo qualquer ocupação útil, e também através das leis de adoração, que representam, né, um dever do homem para com Deus. E essa questão da adoração, a gente entende como sendo a prece, esse diálogo de Deus, do homem para com Deus. Nesse sentido, a gente entende aqui como sendo o homem a humanidade, tá bom? Não o homem do sexo masculino, mas a humanidade. Em seguida, a gente tem as leis de reprodução, conservação e destruição. Vejamos que a lei de destruição, muitas vezes, ela é mal compreendida ou mal interpretada, ou mesmo, a gente mesmo não entende muito bem a lei de destruição. Olhem só, a lei de reprodução, que nos fala acerca da reprodução humana, enfim, outros aspectos relacionados. A conservação, que nos fala acerca do nosso corpo físico, então a gente tem a reprodução e a conservação estando intrinsecamente associada com o corpo físico no qual estamos encarnados. A conservação, lembrando todas as questões de saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental e seja qualquer outro aspecto da saúde. E da destruição, que a gente pode ser entendida também como uma lei de transformação. Destruição aqui, Kardec elenca como sendo destruição, porque muitas vezes a gente entende essa transformação como sendo uma destruição. Nesta lei, a gente vai encontrar os flagelos destruidores, que vai nos explicar acerca das guerras, acerca de qualquer outros desastres naturais que estão envoltos dessa destruição, dessa lei, que a gente entende como sendo todas essas três leis, reprodução, conservação e destruição, representando o dever do homem para consigo mesmo. E em seguida a gente tem
as leis de sociedade que regem, né, essa vida que a gente tem em sociedade, que a gente não pode estar em isolamento, que a gente sempre tem que estar em contato com um e com o outro para a gente aprender. A gente vê os aspectos da família nessa lei, e entre outros. A lei de progresso, que fala sobre essa questão do progresso humano, que ela está também muito associada com a destruição, por incrível que pareça, a lei de igualdade, a lei de liberdade e também a lei que resume todas as outras, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. E todas essas leis representam o dever do homem para com o próximo. E olha só como é interessante. Quando a gente busca, seja a questão lá do Decálogo de Moisés, ou até mesmo as leis morais que a gente encontra lá no Livro dos Espíritos, a gente vai entender que seguindo essas leis, estamos no caminho do bem. Que tudo aquilo, qual o melhor conceito que a gente pode definir o bem? É justamente observar estas leis divinas. Observando elas, a gente com certeza vai estar no caminho do bem. E tem outro aspecto que a gente fala também, que está muito associado a isso, é a felicidade. Mas o que, que tem a ver o bem com a felicidade? Tem tudo a ver. Porque o bem e a felicidade possível, aquela que nos é acessível enquanto a gente está encarnado aqui na Terra, está muito associado com o conceito de bem. Por quê? Somente a gente vai ser feliz quando a gente está no caminho das leis divinas. Quando a gente se afasta dessas leis, a gente encontra a infelicidade. Então, a gente vê essa associação também com o conceito de bem com a felicidade, ao caminho da felicidade. Lembrando sempre que aquela felicidade possível, aquela felicidade acessível a todos nós e que a gente pode alcançar enquanto encarnados aqui na Terra. A gente não fala sobre todas aquelas felicidade material, ou que muitas vezes a gente nos ilude e muitas vezes pensa equivocadamente que seja realmente o bem, né? Ou até mesmo a felicidade. Mas observando tudo isso, a gente pode elencar também algumas outras perguntas para a gente exercitar o nosso autoconhecimento. Primeiramente, como saber que a gente está agindo no bem? É uma pergunta muito boa isso. Porque muitas vezes a gente está imerso nos nossos problemas, nas nossas atividades, e acabamos passando despercebido a nossa conduta. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, a gente parar e nos fazermos perguntas a nós mesmos. Será que a gente está agindo no bem? Se a gente pegar todas aquelas leis morais, aquelas leis de conduta, será que a gente está agindo segundo esses padrões? Será que em algum momento, né, agora vem a segunda pergunta, a gente não pode se confundir nesse meio termo? Será que a gente pode se equivocar nesse caminho? Aí a gente também encontra uma pergunta muito interessante e muito importante lá no item 632, no qual Kardec pergunta: estamos sujeitos ao erro. Não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Só fazer um parágrafo antes de, um parênteses, desculpa, antes da gente ler a resposta da espiritualidade, o quão Kardec tem seu bom senso de admitir que a gente está sujeito ao erro, independentemente de qual seja a nossa posição aqui na Terra, a gente está suscetível ao erro. O erro
faz parte da condição humana. Isso é muito certo, isso é muito verdade, porque se a gente for olhar, a gente está suscetível ao erro. Por mais que a gente muitas vezes seja orgulhoso de não admitir, a gente erra grande parte das vezes. E a resposta da espiritualidade amiga, que estava envolvida na codificação, é muito interessante. Porque olha o que eles vão nos dizer. Jesus disse: Vede o que quereis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. A resposta é curta e grossa. E eu adoro quando a espiritualidade ela responde assim, de forma curta e grossa, porque geralmente são as respostas que a gente mais debate, que são geralmente as respostas que a gente vai mais se debruçar para tentar entender. E respondendo aquelas duas perguntas, como saber se a gente está agindo no bem e será que a gente não pode se confundir no meio do caminho e errar? Que é totalmente comum e totalmente natural e está tudo bem? A gente encontra a espiritualidade trazendo o exemplo de Jesus, trazendo uma frase em específico dele. Vede o que queris que vos fizessem ou não vos fizessem. Aí está a principal frase e que resume o nosso conceito de bem. Se a gente está agindo de uma forma que a gente não gostaria que agissem com a gente, quer dizer que a gente está no caminho errado. Quer dizer que a gente está equivocado. Mas se a gente estiver agindo conforme a gente gostaria que agissem com nós, quer dizer que a gente não se confundiu e a gente está agindo no bem. E apesar de toda a terceira parte do Livro dos Espíritos que nos fala sobre as leis morais, ser bastante difícil e muitas vezes ser bastante maçante para a gente entender, principalmente como a gente comentou antes, como é o caso da lei de destruição, Jesus, como sempre, ele vai nos deixar sempre acessíveis a esses conhecimentos da espiritualidade. E vai nos resumir todas as leis divinas com apenas uma frase. E podemos dizer que ele vai resumir toda a terceira parte dos livros dos Espíritos na seguinte frase: fazer aos outros aquilo que gostariam que nos fizessem. A regra de ouro, a regra áurea que deve ser essa. Em qualquer instituição que a gente se encontre, seja na nossa família, seja na escola, seja no trabalho, seja lá fora, no ônibus, na rua, no comércio, essa deve ser a nossa regra áurea. Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Se a gente pudesse conceituar o bem, é isso. Fazer aos outros aquilo que gostariam que nos fizessem. Exatamente isso é o bem. Fugindo isso, pensando ao contrário, é o mal. Se a gente agir conforme não gostaríamos que a gente fosse alvo, quer dizer que isso é o mal. Fugindo dessa regra áurea, essa regra de ouro, a gente está agindo no mal, a gente está se confundindo e a gente está adentrando por um caminho equivocado. Mas ainda existem outras questões que a gente pode levar e a gente pode pensar e construir. Aí, nesse momento, nessa questão, a gente pode pensar muitas vezes formas que a gente agiu errado, situações que a gente agiu de forma maldosa mesmo, não tem nenhuma outra palavra. E aí é a seguinte pergunta: e se eu cometi algum ato mal? A segunda pergunta: por que agimos dessa forma? Independentemente de uma forma ou de outra, a gente sempre, em algum momento da nossa caminhada, seja nessa vida ou seja na outra, a gente agiu de forma equivocada. A gente adentrou um caminho que não foi muito legal, mas a gente sempre pensa que Deus sempre nos abre as portas para o bem. Independentemente de qual ato que a gente esteja feito, é importante, num primeiro momento, reconhecer que a gente agiu de forma equivocada. A gente não se orgulhar
e não agir no orgulho. A gente sempre ter a atitude humilde de nos reconhecermos, de saber quando agimos de forma equivocada, pensando sempre que a gente tem um recomeço. Se a gente sente algum ato que a gente fez que nos insatisfaz, traz toda aquela insatisfação seguida da culpa, a gente pode agir de forma diferente. A gente pode amar sempre. A gente pode adentrar no caminho do bem, seguindo de novo as leis divinas, principalmente a última, que é a lei de justiça, de amor e de caridade, que são tão importantes para a nossa conduta. Seguindo esses aspectos, a gente com certeza está agindo nas leis divinas. A gente está adentrando novamente o caminho do bem. Independentemente de quanto tenhamos errado nessa vida ou em outra existência, a gente sempre tem um novo recomeço. A gente sempre, todos os dias, a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Parar, pensar, meditar e sempre utilizarmos o recurso da prece. Que com certeza não estaremos desamparados. Com certeza a gente vai estar adentrando e regressando para o caminho do bem. Porque a gente sabe que muitas vezes o caminho e a nossa jornada, elas são difíceis. Elas representam muitas vezes, ou grande parte das vezes a gente possa ter errado feio e bastante. Mas sempre nos lembramos que temos um caminho edificante pela frente. E ainda falando sobre isso, e para encerrarmos a exposição desta noite, a gente encerra com o item 634, que vai muito de encontro com aquilo que recém havíamos falado, no qual Kardec questiona os espíritos da seguinte forma: por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Às vezes a gente olha sem esperança para a humanidade e pensa, Jesus, qual o caminho que a humanidade está tomando? Será que Deus não podia ter criado tudo de uma forma melhor, sem o mal ou sem o equívoco e todo esse mar de tormentos que a gente está imerso? E a espiritualidade, ela vai nos responder de forma bastante energética da seguinte forma: já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se torna o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência, e para isso que conheça o bem e o mal. Eis porque é a união do espírito ao corpo. Ou seja, muitas vezes a gente adentra equivocadamente o mal para justamente saber o que é o mal e que não é um bom caminho. Porque a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode fazer as nossas escolhas. E é importante a gente reconhecer isso. Tudo bem, a gente adentrou o caminho do mal, mas quando a gente tem conhecimento disso e temos forças para sair, que a gente possa sair desse caminho e trilhar uma nova história, reconhecendo sempre do que somos capazes, do que somos e o que podemos fazer. Então, irmãos, estas eram as palavras dessa noite. E para encerrarmos, vamos realizar uma pequena prece. Convido a todos
a fecharmos os nossos olhos físicos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que possamos usar todos esses conhecimentos para a gente adentrar o caminho do bem, para a gente não se equivocar mais, para podermos nos sentirmos mais felizes, mais tranquilos, convictos do caminho do bem, convictos de que amanhã sempre traz o melhor, que o amanhã sempre nos abraça e nos traz novidades que não necessariamente vão ser más, mas que vão contribuir para a nossa jornada aqui na Terra. Que possamos sempre seguir o nosso caminho, levando Jesus como nosso guia e modelo. Obrigado a todos, e assim seja. Obrigado a todos os irmãos que estiveram aqui conosco, que possam ter um ótimo final de semana e um grande abraço no coração de todos.